Olá, aqui é o Judeu Ateu. Aqui é o Iso. E eu sou o Estranho. E este é mais um Mangá ao Quadrado. Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao episódio 327 do Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Tudo bem, estamos numa equipe um pouco mais enxuta do que a gente estava acostumando, né? Só nós três aqui. Gostoso, íntimo. Semana que vem já volta muita gente, já. Já volta gente fala. Demais. Bassara tá voltando, né? A gente tá aqui num episódio porque os ouvintes clássicos do Mangá ao Quadrado sabem que tem dois tipos de podcast que a gente grava no final das contas. São uns que a gente sabe o nome e não sabe o que vai falar, ou sabe o que vai falar e não sabe o nome. Esse é do tipo 2, ok? Provavelmente... a gente sabe o que a gente quer falar, a gente não tem muita certeza o título do podcast. Muito provavelmente... É você, Mangás, é alguma coisa. Você, Talvez. Mangás e... E o autor? Leitor versus autor. Pode ser um leitor versus autor. Esse título é bom, Estranho. Esse é um bom título mesmo. Eu vim com esse na cabeça. Leitor versus autor, pode ser um bom título mesmo. Eu vou introduzir o tema daqui a pouco, mas antes de mais nada, o Ao Quadrado tem um Apoia-se, correto, Estranho? Exatamente, no apoia.se/ao quadrado, tudo junto, você pode fazer apoios financeiros para ajudar a gente aqui a ter alívio nas nossas tarefas de manter esse podcast, porque ele toma tempo, toma dinheiro também, porque a gente tem que hospedar, já tem lá muitos gigas de podcast hospedados. Nossa, caraca, não é brincadeira não. Então, todo esse apoio facilita pra gente, e com apoios acima de R$10 pra cima, você tem um nome aqui lido no programa de forma rotineira, como as seguintes pessoas: Leonardo Rodrigues de Oliveira, Matheus Fernandes Vieira, Rafael HQ, Sóstenes Fragoso e Victor Gabriel Zeni Silveira. Perfeito. Ok, vamos lá. Leitor versus autor. Provavelmente esse vai ser o título mesmo. Esse é um daqueles temas, inclusive, esse é outro trope aqui do Mangá ao Quadrado, né? Tá muito autorreferencial já, mas Sim. Outro trope aqui do Mangá ao Quadrado é que a gente... conversas que surgem no Twitter viram... temas do podcast, esse é outro trope comum. E esse veio de eu vendo você conversando, Iso, e uma reclamação que você teve com outra pessoa, não foi nem comigo, e foi comentando sobre uma forma que você vê as pessoas consumindo mídia que te incomoda um pouco e tem a ver com a competitividade que as pessoas se colocam perante a obra, perante o autor. Por isso que autor versus leitor como um possível título para esse podcast. No caso, você estava comentando sobre... Um pouco sobre imprevisibilidade, mas mais sobre um feeling geral de que as pessoas sentem que ler uma obra hoje em dia é tentar prever ela. É muito um sentimento pós-moderno de consumo de mídia, eu achei, em relação a como as pessoas leem. Elas sabem tropes, elas consomem muita mídia. Hoje em dia a gente consome mais arte, sei lá, do que provavelmente qualquer período da história, e elas conhecem a forma com que essas histórias são contadas, então elas tentam prever, elas tentam se sair na frente do autor. Então é sobre isso que a gente vai querer comentar aqui. Tem alguma coisa de ruim, tem alguma coisa de bom, é bom, é errado, ter essa relação com as obras, de uma certa competitividade, sabe? Uhum. Pra deixar mais palpável, você quer comentar qual foi o exato exemplo, Iso? Só pra ficar... Eu lembro, um exemplo fica. Lembro. O exemplo foi uma pessoa reclamando dos filmes de Knives Out, que inclusive vou dar leves spoilers do filme, pra explicar, que a pessoa reclamou que o filme é ruim porque o personagem que obviamente era o vilão é de fato o vilão do filme. Eu pensei, isso não é uma reclamação, o vilão é o vilão. Uhum. Até pela maneira como foi fraseado, porque muita gente me respondeu, mas é um filme de detetive, mas o cara não reclamou o vilão é o assassino. Ele reclamou o vilão é o vilão. Uhum. É completamente diferente o vilão ser o assassino e o vilão só depois da revelação do quebra-cabeça continuar do mal. Isso Sim. é perfeitamente normal na minha cabeça. Mas é que quando tá na cara que o personagem é do mal, ele tem que ser do bem.
porque senão o autor não te surpreendeu. E às vezes não é esse ponto dessa parte da história se surpreender, mas aí é um senso de competição, é um senso do eu ganhei do autor porque ele não me chacoalhou. Como se isso fosse um orgulho seu. Eu mantive minhas defesas inabaladas e o autor não foi capaz de quebrar a defesa que eu armei. Tem um quê de eu sabia o que ia acontecer e, portanto, não tem como eu gostar, né? Porque se eu sabia o que ia acontecer, não tem como eu gostar. Tem como ser bom, inclusive. Eu definitivamente já vocalizei esse sentimento, até aqui no podcast, se eu não me engano, quando a gente estava falando de ou era Chainsaw Man ou era Fire Punch, eu enalteci grandemente a imprevisibilidade das obras como algo que eu apreciava muito no autor. Eu nunca estava sabendo para onde a história estava indo. Você construindo esse seu espantalho a isso, eu não vejo como um espantalho, porque é quase eu, assim, muitas vezes. Essa pessoa existe, você não inventou, não. Em muitas obras eu com certeza consumo nessa de e aí, me mostra aí do que você é capaz. Vamos ver que se você é o bonzão mesmo. Mostra aí, vai. Eu acho que esse é o lado que poucas pessoas vão discordar que é uma experiência positiva. Você ser surpreendido por padrão é tido como algo positivo. O Shyamalan fez a carreira dele como diretor de cinema nessa premissa. Tipo, o pessoal ia no filme ver, tipo, e aí, como que você vai me surpreender dessa vez, Shyamalan? E em algum momento as pessoas cansaram dessa surpresa. O Shyamalan é um excelente exemplo estranho de o quão não sempre é algo positivo, inclusive, porque ok, parabéns, você me surpreendeu, mas é uma merda. Eu preferia só ter visto uma história boa, tipo, uma surpresa estúpida. Ok, realmente, parabéns, eu não previ isso, mas ok, beleza. Mas será que o caso específico dele não seria um exemplo justamente das pessoas esperarem o inesperado dele e aí passou a ser novamente uma disputa, tipo, você vai me surpreender, né? E aí? Me dá a surpresa então? Cadê a surpresa? Aí quando vem, você fala, é uma bosta, e aí? Eu acho que o Shyamalan passou um pouco por esse processo, porque eu acho que o Shyamalan quebrou um pouco da imersão quando ele criou essa meta-narrativa dos filmes dele. Tipo, quando a gente viu Fez Sentido, a gente foi ver pra ver um filme de terror, e o filme de terror tinha um twist, e a gente tava bem imerso no filme Fez Sentido quando aparece o twist. Sim. Tanto que é um filme que a gente lembra muito bem dos personagens ou da própria trama, mais do que de um puzzle gigante. A cena mais icônica do filme não tem nada a ver com a revelação, por exemplo, sabe? Exato. Sim. Quando caiu pra um filme como... Quando chegou a vez do Avila, que já era o quarto filme dele, já tava todo mundo querendo ver o puzzle. E aí, quando o puzzle foi ruim, falaram, porra, então o filme inteiro é ruim, porque ninguém tava realmente querendo entrar na história e acompanhar os personagens. E talvez possa dar pra discutir se talvez o Shyamalan também não queria isso, também ele queria fazer uma surpresa. Talvez o Shyamalan tenha ficado bêbado na própria metanarrativa. Sim. Mas aí, esse foi um exemplo pro outro lado, justamente pra contrapor isso que o Judeu comentou de, pô, eu quando tem uma surpresa eu gosto, eu sou feliz, assim. E é válido. Eu amo surpresa também. Mas eu gosto de surpresa que tem algum tipo de consistência. Também. Tipo, a gente sempre pensa, mas tem que acontecer uma coisa imprevisível, mas imprevisível é uma palavra muito vaga. Pular um tubarão é imprevisível. Exato, se o próximo capítulo de One Piece, o Zoro matar o Luffy e falar eu sou o vilão o tempo inteiro, vai ser imprevisível e uma bosta. Sim. Vai negar o mangá inteiro até agora. Então, o imprevisível às vezes tem o poder de negar a história até então, e negar a história até então tem o poder de ser ruim. Sim. E bom, no final das contas só depende de como a pessoa constrói isso, porque até o Zoro matar o Luffy pode ser construído de uma forma incrível na história. Tem uma parte enorme ali da história do Zoro que a gente não viu, vai saber o que aconteceu ali, pode ser contada de uma forma magnífica esse twist. Eu consigo envisionar que teria muitas coisas pra explicar, provavelmente, né, mas daria pra explicar, né. Aliás, um grande exemplo de um acontecimento completamente imprevisível na reta final de um shonen, que é infame, é na reta final de Naruto a descobrir que era tudo manipulação de um alien. Ninguém tinha essa no próprio bingo. Os aliens vão atacar Konoha. Dito isso, eu acho que a parte que fica mais complexa, e aí talvez seja até a parte mais interessante da gente discutir, é que assim, a gente somos leitores
assíduos, mas é o médio do leitor, cujo leitor de mangás, no nosso caso, o leitor que gosta de mangá, ele lê, tipo, a gente tá ali, né, na média, a gente é essa pessoa, às vezes acima, às vezes abaixo, tá ali. Acho que a gente tá acima, mas tudo bem. Tá, que seja. Mas a gente lê bastante, e as outras pessoas leem bastante, e claro que sempre que você faz muito algo de qualquer mídia narrativa, você vai aprender truques de roteiro, tropos que são recorrentes, clichês, tipos de personagens que você sabe mais ou menos o tipo de coisa que tá sendo trabalhado, temas que você sabe mais ou menos o tipo de destino que ele tá indo. E aí a grande questão é justamente, tipo, a gente sabe disso. E por a gente saber, por a gente consumir bastante, isso faz com que a gente vá com um olho mais cínico pra ver as coisas, entre aspas, comuns. Sabe? Tipo, certamente. Mas isso tá certo? Mas, a gente faz isso e tá certo errado. E é positivo? É positivo isso? Eu pensei nisso também, estranho. Eu pensei sobre a minha... essa forma de apreciar obras no geral. E quando eu pensei nisso, eu pensei, quer saber, não é pra tudo que eu enxergo assim. Se eu vou ver um filme, por exemplo, eu não tô necessariamente esperando ser surpreendido ou alguma coisa assim. Ou até com vários mangás, não é algo que eu tô, sei lá, buscando isso necessariamente. Eu lembrei recentemente, qual o nome do mangá que o Luke recomendou quando a gente leu um volume? Aquele que se passava no Japão. Aquele do barco com o ator aquele do barco. Exato. Eu só não lembro o nome, mas... É alguma coisa de 5 cores. É o barco de 5 cores. Esse aí tem um final insanamente surpreendente, sabe? Mas eu não em nenhum momento a gente mesmo, a gente não nem, sei lá, elogiou, nem denegriu o mangá por ser uma surpresa. A gente mais comentou sobre qual era a relevância daquilo, sabe? Porque se era interessante ou não, só no final das contas. Goshiki no Fune chamava. Goshiki no Fune, perfeito. É o barco. Mas eu definitivamente tenho essa experiência quando eu leio Battle Shonens, por exemplo. Quando é alguma coisa nova na Jump. Porque é o que você falou, é um gênero que eu li tanto e que se repete tanto, e os clichês deles são tão óbvios que uma pessoa que leu 3 mangás, quando ela vai pro 4º Battle Shonen, ela já tá identificando, sabe? Os clichês, os tropos, as coisas que acontecem. E eu nem simplificaria só pro Battle Shonen mesmo. Acho que qualquer gênero mais recorrente dos mangás tem suas boas parcelas de coisas óbvias ali. A gente leu relativamente pouco, sei lá, mangás de romance. O Iso lê bastante romance escolar shonen aí, por exemplo. Ele sabe identificar todas as coisas recorrentes que tem. Mangá de esporte tem. Tem capítulo de romance que você lê um capítulo, você já leu os próximos 10, assim. Quando falam, vou começar um festival escolar. Pô, você já sabe exatamente o que... O que vai acontecer? A gente tem um quadro aqui no podcast que é o Mangá D, que ele é inteiro baseado nisso, né? Tipo, eu e você, sei lá, a gente leu uns 3 Yuris, mas a gente, junto com as meninas ali, a gente conseguiu fazer um excelente mangá clássico de Yuri ali, né? Completamente padrão, inclusive. Um padrão, com todos os tropos e tudo mais. Então, com certeza, se você leu muito, se você reconhece muito tropes e clichês, você vai com um pouco com essa mentalidade. Eu com certeza, pros Battle Shonens que eu leio hoje em dia, eu quero muito que venha alguma coisa absurda, venha algo que eu, sei lá, né, seja tão diferente do que... Acho que nós 3 aqui gostamos de Undead Unlucky, por exemplo. Eu acho que muito se sustenta nisso. Só na ideia de que ele tá fazendo algo tão... Tinha uma ideia tão ruim, sabe? E que ele tá conseguindo fazer funcionar de alguma forma. Nem sempre, né? Às vezes ele dá aquelas bambeadas nele. Mas é só algo diferente que tá acontecendo dentro desse gênero que a gente acaba curtindo, sabe? Eu concordo com esse ponto, mas aí eu quero trazer uma discussão até mais ampla em relação a isso, porque quando eu fiz o curso do Pablo Vilas, crítico de cinema, ele fala uma frase bem recorrente, inclusive falamos dele, que a maioria das pessoas vê, eu não lembro o número, mas tipo, vê
10% do filme, sabe? Diz que, de forma geral, as pessoas sabem, tipo, arcos narrativos de roteiro e, sei lá, atuação. E todo o resto do filme as pessoas não veem aqui, sabe? Não presta atenção na fotografia, na mise-en-scène, não presta atenção em alguns detalhes de direção, de sonoplastia, de direção, de montagem. Tem vários aspectos a mais numa história, além do roteiro e das frases mais óbvias ditas ali, né? Tipo as falas. E se a gente for pensar o tipo de coisa que a gente costuma reclamar como repetitivo, é roteiro, né? Tipo, a gente tá falando de roteiro, normalmente. Sim. Arte também tem aquela coisa, é uma arte genérica, uma arte nada demais, esse tipo de coisa. Mas tem muita coisa também no mangá que não é só roteiro. A escrita dos personagens, a caracterização dos personagens, o enquadramento, a passagem de tempo. Tem várias características extras que a gente raramente leva em conta quando o roteiro, porventura, é genérico. Sabe? Tipo, ok, eu conheço todos os tropos. Logo, todo o resto já não importa também pra mim. Vocês acham que concordo que a gente negligencia muito essa parte? Pra caralho. Tá dentro dessa sua crítica, Iso, de quando você pensa, quando você critica essa forma competitiva de ler obras, tá tipo esse abrangente aí de que, não, as pessoas só pensam no roteiro. Não, essa não é a minha crítica. Eu penso numa grande analogia com mágica, porque dos 23 eu resolvi virar fã de mágica, que eu ia ver muito vídeo sobre muito show de mágica. Eu tive uma pequena obsessão com mágica também, vamos lá, eu tô contigo nessa. Eu teve um período da pandemia que eu vi tudo que tinha do Fulas. Eu também. Fulas eu vejo pra cá. Até hoje eu vejo. Eu assisti um monte na pandemia disso. E Fulas é um bom exemplo, inclusive. Porque o lance da mágica é que a gente sabe que tem um truque, mas a gente não sabe que tem um truque. Tipo, tem um roleplay que a gente tem que fazer a nossa parte. Sim. Que o cara vai sumir com o deck de baralho, a gente sabe que o deck não evaporou do ar, mas a gente tem que fingir que acha isso. E tem o nosso sentimento de achar o deck, ou entender o truque, ou entender a mágica. Mas tem esse efeito em que quando a gente entende a mágica, a gente para de respeitar a mágica. No instante que a gente sabe onde a moeda foi parar, a gente pensa, esse mágico não vale mais nada. A gente nem fica orgulhoso de eu entendi onde a moeda foi parar, a gente só desqualifica o mágico. E é uma enorme frustração entre os mágicos com essa relação, eles e os espectadores, né? E tem um passo além, que é o passo em que o Pen e o Teller resolveram ir, que é onde eles atuam, que é o passo de caralho, eu vi onde você colocou a bolinha de papel, foi um puta lugar criativo, você tá de parabéns, viu? Excelente show. Que é um estágio que a gente evita querer chegar nas obras. Sim. Então, assim como a gente quer aprender os truques de mágica pra parar de respeitar os mágicos, eu sinto que tem na internet, no subconsciente, uma tentativa de que eu quero conhecer os clichês pra parar de respeitar os mangás. Que é o que eu acho que é a atitude hostil ao autor. Se você entender exatamente como ele fez aquilo, você, sei lá, eu imagino que há um sentimento, eu até admito que eu já tive esse sentimento de, tipo, isso eu conseguia fazer, sabe? Tipo, se é só isso aí, eu sei fazer isso aí, pô. Foda-se, mangá você muitas vezes pensa muito mais. Você pensa, eu conseguiria escrever melhor. Inclusive. É definitivamente algo complexo isso, porque se você for ver, sei lá, os mágicos comentando sobre magia e tudo mais, muito se fala sobre, tipo, não, quando você entende como, de verdade, quando o mágico, o quão empenho e o quão difícil é fazer aquilo, a mágica só fica melhor, sabe? Tipo, eles comentam muito sobre isso, sobre como você saber como aquilo funciona de verdade só deixa melhor ainda, sabe? Só que não é verdade isso no final das contas. Se fosse 100%, parte do empenho é impedir o espectador de descobrir como aquilo funciona. Tipo, e parte do esmero tá ali mesmo, né? Parte do porquê aquilo é impressionante é o fato das pessoas não conseguirem entender como aquilo funciona, sabe? E relacionando com os mangás, tem bastante disso também, com obras narrativas em geral. Parte de um bom twist é você não ver ele chegando, sabe? E
E é claro, assim como na mágica, tem muitos outros elementos, né? Tem apresentação, tem personagens, tem muitas coisas que mesmo quando você entende, você acha impressionante. A mágica é um pouquinho diferente, é claro, porque, sei lá, depende muito, sei lá, ela é muito mais sustentada nesse negócio das pessoas não saberem como funciona do que uma mídia. Uma mídia você pode ver aquilo chegando, você pode ver o final da história e de qualquer jeito tá aproveitando a jornada, sabe? Muitas histórias revelam o final e o interessante é saber como vai chegar até ali. Mas tem esse paradoxo interessante, talvez, no final das contas, de que é mais impressionante você saber como aquilo é feito, mas ao mesmo tempo tira um pouco da magia no final das contas. Não sei se você enxerga assim ou não. Tira sim. Eu concordo, mas aí eu fico pensando se é uma tendência mais recente isso, do nosso acesso muito mais amplo e restrito a mídias, a gente poder consumir muitas coisas, a gente pode ler muito mangá, tá saindo agora no Japão, pode ler qualquer coisa que tem na revista, na Jump, principal revista do Japão, a gente consegue hoje ler oficialmente no dia que sai. Filme, você consegue assistir em várias plataformas de streaming que estão saindo, esse tipo de coisa. Então, tipo, acesso tem aos montes. Mais do que até tinha antigamente. Antigamente, você quisesse ver um filme, você tinha que alugar e você ia alugar no final de semana. Hoje em dia, você pode ver um filme, vou dormir aqui, vou ligar aqui alguma coisa, vou pôr um filme pra ver. E é bem mais fácil que você ir na locadora rapidinho buscar um filme. E se esse acesso irrestrito pode ter reduzido um pouco o que antes a gente tinha como um conforto do conhecido, sabe? Porque isso já existiu. Inclusive, existe na nossa formação como ser humano, né? A gente tem quando criança, a gente tem um conforto em saber que as coisas vão acontecer, sabe? A gente tem o prazer de, quando criança, assistir o mesmo episódio do mesmo desenho 10 vezes, porque a gente sabe o que vai acontecer e gostar igualmente. Da mesma forma... tá estimulando a memória. Eu já li um estudo sobre isso. Elas ficam muito orgulhosas de lembrar da frase antes dela ser dita, porque elas percebem que elas têm uma boa memória. Sim. Interessante, não sabia que era por isso. Né? Mas também tinha, por exemplo, era muito comum, porque eu sei que tinha na minha casa, minha mãe comprava com frequência, a revista que contava tudo o que ia acontecer na novela durante a semana. E aí ela sabia e ela assistia sabendo e adorava do mesmo jeito. Pô, mãe, como a gente não fosse otaku velho, eu comprava revista Herói da TV, o que ela falava? Falava que ia acontecer na temporada que não passou ainda de Dragon Ball. Mais do que isso, todo mundo aqui relê mangás. Sim, também. Qual mangá que você mais releu? Deve ser One Piece, né, Iso? Provavelmente. Pô, eu reli Slam Dunk, já perdi as contas, eu também. Sabe? E aqueles 5 últimos volumes em específico eu já reli, tipo, foda-se, mais ainda. Tanto no Dentro da Chaminé como no Twitter, como eu gosto de tudo colocar uma ilustraçãozinha do que eu tô falando, o que eu releio indiretamente caçando imagem dos principais shonens é brincadeira. Sim. E aí meu ponto justamente pô, a gente gosta, a gente sabe, às vezes a gente sabe o que vai acontecer e a gente gosta, sabe? Nesse caso, no caso de releitura em específico, é porque a gente meio que... Não, mas a gente sabe que a gente gosta. Mas sei lá, o caso da releitura pra mim é um excelente contra-exemplo, porque você literalmente sabe tudo o que vai acontecer, cada página, cada quadro. E eu vou um passo além, porque uma coisa que eu não sei se eu falei em podcast, mas que eu falo bastante, é que as obras têm que ter valor na releitura. Claro. Um mangá que você não consegue reler porque você sabe e agora ele tá cringe, é um mangá ruim. Eu coloco esse rótulo. Se eu não consigo reler, ele é ruim. Pode colocação ali. Não sei se eu diria isso, mas... Sim, ele pode ser bom, mas não ter a mesma magia. Ele pode ter alguma redução. Sim, claro. Mas se reler não tem graça nenhuma, não é bom isso. Não é bom sinal. Então, é um sinal que a qualidade inerente daquela história era a surpresa dela. Que é o que acontece muitas vezes, voltando lá pro começo do exemplo do Shyamalan, o Sexto Sentido não era isso. Há um valor em rever o filme, mesmo que seja só pra notar os detalhes, mas mesmo sem prestar atenção nos detalhes, tipo, ainda é um bom filme, sobrevive dessa forma. Tem alguns que, eu já sei o que vai acontecer, não vai ter graça ver de novo, porque não tinha substância além da surpresa. E tem histórias que são assim, que de fato não há substância além da surpresa. E costumam ser obras menores. Você tem razão, Iso. Sei lá, eu vim meio pra esse podcast
pronto pra defender o surpreendente. Mas quando mais a gente conversa, menos confiante eu tô. Eu fico pensando no exemplo de Fire Punch, foi o podcast que eu comentei, eu enalteci a capacidade do autor de fazer o imprevisível. Mas quando a gente foi comentar desse mangá, foi a menor coisa que a gente comentou foi isso. Tipo, a gente comentou de 1000 outras coisas que não isso, no final das contas, sabe? E se uma crítica de uma pessoa, no seu caso aí, foi aos filmes de Knives Out, foi especificamente ao twist, é uma crítica ruim no final das contas, porque diz muito pouco sobre a história, sabe? Sobre a obra. Nenhuma história é sustentada só, tipo, numa pegadinha no final das contas, sabe? Até as histórias mais detetivescas do mundo tem que construir muito personagens e enredos e emoções. Sim. De fato, eu não sei se o problema é a competitividade ou não, mas no mínimo é só tipo uma crítica vazia. A pessoa pode não ter gostado do filme por inúmeros outros motivos. E tipo, talvez ela só não sabe verbalizar isso. Mas não é só porque tipo, o twist não surpreendeu ela. Não é possível, sabe? Uhum. Eu sou um grande fã de Agatha Christie, né? Li vários dos livros dela e gosto bastante de tudo. E eu já reli várias vezes, sabendo o que vai acontecer. Porque parte da graça na primeira leitura, de fato, e aí? Caraca, e esse mistério? Mas a construção de todos os personagens em volta daquilo, todos os suspeitos, aquelas pessoas que se desenvolvem enquanto a história se desenvolve, no final você descobre o que aconteceu e aí você fica, tá, agora eu quero um capítulo a mais me falando tudo o que aconteceu com todo mundo que não é o assassino, porque eu gosto muito de todas essas pessoas, sabe? Tipo, eu tô muito envolvido com essas pessoas. Então, no final, o mistério era parte só. Sim, em história de detetive eu acho que isso é muito forte, que a galera compra essa narrativa de que é tudo sobre o puzzle, mas o puzzle é construído em torno de um assassinato. E um assassinato normalmente, é uma coisa pesada no sentido, mesmo assim de narrativo, alguém fez uma coisa muito grave que fez outra pessoa enfiar uma faca nele. Tem uma história emocionante por trás disso. Sim. A gente tem um excelente exemplo nos mangás, que a Agatha Christie dos mangás é o senhor Naoki Urasawa, e tem a mesma pegada, né? Tipo, acho que no podcast de Ten Century Boys que a gente comentou que toda vez que é revelado um mistério, você fica meio, ok, e daí? Foda-se, uma altura do campeonato, eu nem sei se eu quero saber quem é o amigo mais, sabe? Tanto faz. Tanto que quando é revelado é meio até anticlimático em algum nível, tanto a história não dependia tão pouco daquilo a essa altura do campeonato, sabe? Tem um exemplo também que me responderam no Twitter, que eu acho que dialoga, que reforça a metáfora, a nossa barreira que a gente constrói, falando pro autor, derruba o meu cinismo, que é quando a gente pega um filme de terror, e a gente já aluga esse filme, ou pega, ou baixa, ou vai no Netflix com a mentalidade. Eu sou forte demais pra ter medo, e se eu não tiver medo, o filme falhou. Uhum. Então, você estabelece os termos, o filme só é bom se eu ficar com medo, e estabelece o objetivo, e eu não posso ter medo. Então você quer não gostar do filme. Comédia faz a mesma coisa, a gente pega umas comédias que fala, se vende, a comédia que está do ano fala, eu vou ver e não vou rir. É esse o meu objetivo no filme. E eu nem tô apontando o dedo porque vocês sabem que eu sou o rei da má vontade no ao quadrado. Eu não tenho um mangá de esporte que eu não pego nessa exata mentalidade. Vou cagar pro jogo. Eu já sei que eu vou. E a gente faz essas má vontades frequentemente. Mas a gente também faz essa má vontade e põe a culpa no autor. A gente pega um filme de terror, fala, eu não vou ter medo. A gente quebra o filme enquanto assiste em tempo real. Ah, aí fantasma não existe, olha aí, deu pra ver o zíper, olha aí, eu tô procurando defeito. Aí a cara fala, caralho, o autor é ruim demais. Não, você comprou uma briga. É engraçado, pra mim, a minha relação com filme de terror é meio que o oposto do que eu tenho com Battle Shonen, porque eu quero ver filmes de terror, mas eu meio que não quero ser assustado, basicamente, sabe? eu fui ver Hereditary, eu baixei pra ver. Filmaço, eu amei o filme. Mas eu odeio todos os jumpscare. Eu não gosto. Eu queria que o filme não tivesse isso. Porque tudo que tem. Ok, uma cena ou outra talvez não, mas a maior parte boa do filme não tem nada a ver com o susto, sabe? É muito mais, tipo, a vibe e os personagens mesmo, sabe? E a maioria dos filmes de terror, tipo, elogiados, pouco tem a ver. O elogio
é muito mais os elementos clássicos que a gente entende como bons de filme, como personagens, enredo, temáticas e tudo mais. Raramente o elogio tem a ver com o susto que o filme dá nas pessoas. Eu tenho um filme que me marcou pelo jumpscare, que eu olhei para e caralho, que jumpscare bem feito. Achei muito bem bolado, achei muito inteligente esse jumpscare. O filme chama 1408. Ele é extremamente não memorável enquanto filme de terror. Eu vi esse filme. Você lembra da cena que o cara vai ver o cara sendo esfaqueado na janela, mas a janela é no espelho? Sim, eu lembro dessa cena. Caraca, eu assisti esse filme também. Eu só não lembro nada dele. Não é memorável. O filme, ele não é um clássico do terror porque ele tem um bom jumpscare. Ninguém gosta de verdade desse filme. Não mesmo. Porque essas coisas não pesam de verdade no julgamento final. E aí eu acho curioso como a gente tá falando aqui no caso dos filmes de terror, e é uma boa sobreposição com os mangás, porque o mangá de terror, o mangá de horror, ele não tem esse poder do jumpscare. Ele não... Até dá pra surpreender na virada de página, mas não funciona no mesmo tipo de intensidade que o jumpscare. Não porque tem, você pode parar e olhar pra página. Tipo, você fica olhando pra página. E na hora que você olha demais, a surpresa vai embora. Então, é bem curioso você pensar que nesse mesmo gênero, quando a gente transporta pra uma outra mídia, a gente julga de uma forma diferente. Tipo, não é esses sustos que vão pegar a gente. A gente quer ver... Eu quero ver a progressão desse terror aqui, desse horror. Eu quero ver... Qual vai ser o impacto disso? Uma boa página de violência ou gore tem o poder de marcar. Tem, com certeza. Qualquer um que queira colocar uma imagem ilustrando o uso do Mac vai pegar ou o cara na caixa ou a menina com o olho pra fora da casa. Que são as imagens que você fica, caralho, ó que manga doido. E que se você for parar pra pensar, não é nada, tipo... É bem bolado? É bem bolado, mas é tipo... Ele, conforme você... No caso do Uzumaki específico, conforme você vai lendo, você tá todo. Porque fala, ok, sempre vai vir uma loucura com o espiral. Então, tipo, e aí? Cadê a loucura? Então, não tem uma surpresa real, no sentido de o que vai acontecer em seguida. Normalmente você sabe o que vai acontecer em seguida, porque tá levando pra aquilo. A história tá levando pra que você... não vai. Ele não vai mostrar o cara virando um caracol de verdade, né? Não, ele vai. É isso que vai fazer. É exatamente isso. Você viu 10 páginas dele gradativamente virando caracol, é claro que o payoff vai ser ele virar um caracol. Não tem surpresa ali. Mas você quer ver. Porque é mais do que a surpresa, sabe? No caso especificamente de horror, a arte, por exemplo, acaba sendo uma valorizada. A gente quer ver como ele vai mostrar aquele horror. Quero saber como ele vai compor aquela página, sabe? Pra me surpreender. É um dos raros casos em que a surpresa não prevalece, né? No caso dos mangás. Só tipo, conectando com a temática central desse podcast, talvez no final dos contos é meio nocivo. Porque é meio nocivo ir com essa mentalidade competitiva. Porque todos esses exemplos que a gente tá dando até agora, você sempre tá numa competição com o autor de algo idiota, de algo estúpido, sabe? Tipo, você sempre tá esperando algo que não tem porque, tipo, não é isso que você tá buscando em nenhuma arte pra começo de conversa. Não é o jumpscare, não é o twist super inteligente, não é nada disso que você tá buscando no final das contas quando você vai ler um mangá ou quando você vai ver um filme. Você tá esperando emoções, sabe? Sim, você tá esperando se conectar com personagens ou tirar conclusões interessantes de temáticas. O que na verdade, inclusive, é muito cínico da nossa parte querer esperar uma surpresa e ir ler, sei lá, todo o lançamento da Jump. Todo o mangá de um autor que a gente conhece e gosta bastante. Vai sair um novo do Oshimi daqui a pouco? Pô, eu sei mais ou menos o que o Oshimi vai fazer. Então, tipo, eu tenho uma ideia. Ele vai me surpreender algumas vezes, mas eu tenho uma ideia do mangá que ele tá fazendo. Então, tipo, eu não tô indo lá porque eu quero... E aí, qual é o que você vai fazer de diferente de tudo que você fez antes? Pelo contrário, eu tô indo lá porque eu gosto daquele tipo de coisa que ele faz, sabe? Se você vai ler um mangá de esporte, você ama mangá de esporte, você vai ler um novo mangá de esporte, você não tá indo ler, porque, pô, e aí? Como que ele vai fazer isso diferente dos outros 50 mangás de esportes que eu li? Não tem como.
Em algum momento não tem mais como ser 100% surpreendente. Vai ter, ainda mais numa obra serializada, como é o caso de mangá, que é uma obra longa, sim, vai ter repetição, não tem como. O filme um filme, um one shot, um volume, é mais fácil você surpreender. Porra, num mangá longo não tem como ser 100% surpresa. Impossível. Inclusive, isso é um dilema pra se falar mangás, que tem o famoso caso do mangá que o primeiro capítulo tem um twist na penúltima página, mas esse twist é a história. E aí tem acho que um período de uns 2 ou 3 volumes awkwards, que você quer falar Promise Neverland é o melhor mangá do mundo, mas eu não posso te dar sinopse porque é um puto spoiler. E não é um spoiler de verdade, é o twist do primeiro capítulo. Isso aí vai longe. Eu lembro quando eu fiz, há muito tempo atrás, isso tem muita história, quando foi, acho que saiu o anime de Kingdom, há muito tempo atrás, e aí eu tinha um bloco no mangá Antologia, antes de ser o Ao Quadrado, que era um volume, e aí eu lia um volume do mangá pra poder falar que ia sair. Aliás, acho que nem era um volume, era um que eu fazia sobre o mangá que ia sair, um anime, e aí eu li o mangá e falava do mangá. E aí, tipo, eu fiz sem falar que o amigo do Shin morre no primeiro capítulo. E, tipo, é um spoiler agora? Foda-se. Ele morre no primeiro volume, o amigo dele. E aí tem 50 volumes sem isso. E tem 50 volumes sem isso. Que isso não é importante. Mas aí você fica meio naquela, mas é uma surpresa, as pessoas querem se surpreender. Mas aí a surpresa envolve você também não correr atrás da recomendação um pouco, Tem história em que o twist é a premissa. Você não pode, se você é um produtor de conteúdo, recomendar o mangá sobre uma premissa falsa. Sim. Você pode fazer uma recomendação vaga e por cima de Talentless Nana, ou você pode fazer recomendação com spoiler, mas não vai mentir que a premissa é uma coisa que o mangá obviamente não vai ser. A gente já tá entrando no território de spoiler, não me interessa tanto. Sim. Ao mesmo ponto que. Só fazer esse paralelo, a gente não precisa seguir nessa discussão, mas ao mesmo tempo que não interessa tanta essa discussão, tá completamente interligado. Claro. O medo, eu acho que o grande medo da internet com spoilers diz muito respeito a se eu não for surpreendido, eu não vou gostar da história. Basicamente é isso. Sem dúvida. E o culto essa moda anti-spoiler, acho que era uma que foi construída pela época da internet, assim, ela não era natural na nossa infância. Não, eu também acho. Ninguém gostava quando você abre um livro da Agatha Christie e o espertalhão fala que é o assassino e você tá no capítulo 2, todo mundo fica puto com isso, mas não tinha esse sentimento anti-spoiler pra tudo, que ficou normal pra caralho. Sim. Só pensando aqui, fazendo uma pequena defesa, então, que é da surpresa, do valor de ser surpreendido. No caso dos Battle Shonens especificamente, eu não sei, não é a surpresa em si só, mas, tipo, talvez é muito do apreço que tá em volta daquilo, de você... Você é uma pessoa que lê muito Battle Shonen, e se você enxerga no autor uma pessoa que também leu muito e sabe o que você tá esperando, e aí vai pra outro caminho, tipo, não é só a surpresa, tem esse valor, esse grau de conhecimento que o autor tá expressando quando ele faz uma surpresa pra mim, por exemplo, sabe? Sei lá, eu não consigo pensar num bom exemplo agora, mas sei lá, o próprio jeito com que Undead Unlucky tá construindo a própria história é tão absurdo, sabe? Ele vai pra um caminho tão diferente do que eu esperaria, e ele constantemente parece que ele tá... Quando eu leio, eu imagino, tipo, o autor, o que seria, qual seria o caminho diferente de fazer agora, sabe? Você meio que se coloca no lugar do autor quando vem um twist desse e você tenta, tipo, perguntar como é que o cara chegou até aqui. Eu não sei. Não é só você ser surpreendido, eu penso também. Tem muita coisa em volta disso, meio que nessa perspectiva competitiva que você tá com o autor. Sim. Eu acho o Dead Luck é um bom exemplo, porque com tudo isso, eu acho que ele é um dos mangás mais diferentes da Shonen Jump e malucos e com coisa nova surgindo do nada o tempo todo. Mas eu tenho plena confiança de que no final o autor vai entregar exatamente o que ele prometeu. Sim. A Fuku vai matar Deus? Eu não acho que ele vai achar uma outra solução pela tangente. E a Fuku vai ficar com o Andy no final. Eu tenho certeza absoluta de que o casal não é um
uma bola curva. E curiosamente o mangá, nessa segunda metade dele, ele tá num esqueleto pré-montado que ele só tá seguindo. Tipo, no começo dessa segunda metade, o autor basicamente falou, olha, eu vou fazer isso aqui. E ele tá fazendo... mais formulaica possível. E tipo, o fato de que eu sei o que vai acontecer não é o que torna boa ou ruim. É qual a história que ele tá contando ali no final das contas, né? E ele ainda põe as doideiras dele no meio. Assim. No fundo, eu acho que o mangá, a leitura, o consumo de mídia, ele pode ser um jogo, mas ele pode ser um co-op com o autor. O autor faz um pitching e você pode aceitar o pitching ou recusar o pitching. Ele pode falar, esse aqui vai ser meu mangá, esse aqui é meu protagonista, você quer ver ele virar isso que ele acabou de falar que é o sonho dele? Se você quer ver chegar nisso aí, beleza. Mas é que existe o sentimento do legal mesmo seria se no final o Naruto não virasse Hokage. E eu não sinto que não é essa brincadeira. E na defesa do judeu de defender a surpresa, eu quero defender uma sutileza na surpresa, que a surpresa não precisa ser no acontecimento, no roteiro diretamente, e sim da forma como as coisas são feitas, sabe? Há um espaço amplo para ter nuances e sensibilidades num desenvolvimento que você sabia que ia acontecer, que você sabe o caminho mais clássico daquilo, e às vezes é feito de um jeito que te agrada só porque foi feito com uma sensibilidade, com uma atenção, ou com um pouquinho de foco, um pouquinho diferente do que é o normal, mas ainda assim é a mesma coisa de sempre, sabe? Eu acho que há um espaço para sutilezas na surpresa, na não surpresa, sabe? Tipo, eu não tô surpreso porque, sei lá, os mangás do Oshimi, por exemplo, a gente sabe mais ou menos como vai acabar, porque ele tem um padrão do término do mangá dele. A gente já discutiu isso um pouco na mangagrafia, de tropes do autor, a gente fez podcast sobre... Ele tem uma ideia mais ou menos como ele gosta de terminar as histórias, mas sei lá, eu gostei das sutilezas do final de Okaeri Alice em específico. Tipo, eu sabia mais ou menos como ia terminar e eu fiquei feliz como terminou. Eu sabia mais ou menos como ia terminar Shino Adachi e eu fiquei feliz como terminou também, sabe? Tipo, não é a surpresa, é mais do que isso. Apesar de que pra mim uma boa surpresa é bem da hora. Uma boa surpresa é da hora também, mas é só tanto que pra uma mim, defesa da não surpresa também. Mas tanto que pra mim o Okaeri Alice é o contra-exemplo, mas quase todo outro mangá do Oshimi, na metade dele tem alguma coisa que você não tava esperando acontecendo, né? Happiness tem isso, Shino Adachi tem isso, Flowers of Evil, a Konohana tem isso, né? Tipo, grandes momentos ali de impacto, de quebras de realidades na história e tem muita sutileza nessas surpresas, porque muitas delas são construídas, tipo, na ideia de que seria um choque na história tão grande que você não faria isso, porque você teria que contar outra história. Mas você percebe na segunda metade que não, eu quero contar outra história aqui de novo, sabe? Esse sempre foi o plano do autor. Então, uma boa surpresa depende... De novo, eu chego à mesma conclusão, que não depende de ser surpreendente ou não, depende do que veio antes do que veio depois, sabe? De que história você tá contando no final das contas. Então, ir pro consumo de arte só pra querer ser surpreendido... E pro consumo de arte, querendo fazer uma lista do Cinema Sins de tudo que fez, que basicamente as listas do Cinema Sins eram, ou ainda são, porque ainda devem ser, tipo, olha, isso aqui é óbvio, olha aí. Ou tipo, não, isso aqui é meio estranho, né? Não gostei, sabe? Tipo, não é assim que... Não é no micro detalhe do beat da surpresa, da diferente, sabe? É mais do que isso. A construção da arte é mais complexa do que a soma das partes, sabe? Você juntar 10 clichês... Dá pra você juntar 10 clichês de N forma. E algumas serem péssimas e algumas serem boas, sabe? Não é uma soma, não é uma ciência, não é uma disputa, sabe? Não é pontuação. Aqui, ó, me surpreendeu uma vez, um ponto pra ele. Não, mas essas duas... esse personagem aqui eu não sabia o que ia acontecer com ele, mas aqueles outros dois eu sabia, então eu tô ganhando ainda. Não é ponto em ponto. E a Lucas dá o exemplo do Cinema Sins que transforma em literalmente pontuação? Pois no fim do vídeo aí dá um ponto pro quanto o filme falhou. Pois é. Eu fico pensando se não tem um pouco disso. Isso aí sou eu projetando, tá? Mas eu penso também se não tem um pouco disso no fato das pessoas
elas estão lendo algo meio merda de qualquer jeito, então, tipo, acaba focando nessas coisas fúteis, sabe? Quem sabe eu não poderia ser surpreendido, pelo menos, sabe? E você constantemente critica o meu apreço por Jujutsu, porque, tipo, é uma história sobre nada. É só as lutinhas, e você tem completa razão, é sobre nada Jujutsu, sabe? E eu meio que, eu tava curtindo o momento atual por muito tempo, só porque eu tava meio que curioso, eu tava nessa vibe, vamos ver se ele vai me surpreender. E, tipo, eu meio que tô... Sei lá, isso é muito do momento, mas agora eu tô num momento que, quer saber, acho que eu não vou ser surpreendido. E meio que eu já tô deixando de gostar um pouco, sabe? Tipo, mas é porque não tem outra coisa pra eu consumir nesse mangá além disso, sabe? Tipo, não tem muito pra onde ir. Então, porque é uma história construída no... Você não esperava que isso ia acontecer, né? Quando é uma história construída no você não esperava que isso ia acontecer, na hora que você esperava, perdeu a graça. Qual é o resto da substância que tem ali? Quer puxar alguma conclusão específica, Deus? Eu vou perguntar, como é que vocês... Iso, como é que você enxerga ainda, depois dessa pequena troca de ideias que a gente teve, essa competitividade que as pessoas... Que recomendação você daria para uma pessoa que... alguém que tá escutando esse podcast e se pegou pensando, nossa, eu faço isso várias vezes. Eu fico meio, mas eu já vi isso aí acontecer. A pessoa deveria mudar de mentalidade? Que dica você daria pra alguém? Não necessariamente, eu faço essas coisas o tempo todo. Eu só acho que tentar distanciar isso como um problema individual da obra. Eu sou 20 vezes mais crítico com o clichê de mangá de esporte do que eu sou com o clichê de mangá de detetive, por exemplo. Uhum. Mas isso diz mais sobre mim do que sobre a capacidade narrativa do cara de Haikyuu, seja lá qual o nome dele. Furudate, não era? Furudate. Deve ser. Eu acho que o lance é que na era da internet, todo mundo é crítico amador. Nós aqui, inclusive. Inclusive nós. E qualquer um pode abrir um canal no YouTube e fazer crítica de mangá semanal e tentar tomar essa noção de que tem coisa que diz mais sobre a gente do que tá falando sobre a qualidade da obra em si. Não parar de fazer necessariamente, porque talvez seja... Cada um tem o próprio limite, pra alguns é difícil, todo mundo vai fazer isso com alguma coisa. Mas tentar não brincar de derrotar o autor. Eu fico feliz. Minha conclusão aqui, eu fico feliz que você tenha mencionado a crítica, porque eu acho que esse é o problema, no final das contas, que sei lá, as pessoas vão consumir como elas querem. Tipo, eu mesmo, eu não vou... Dependendo do Battle Shonen, eu ainda vou ficar meio... Ou torcendo pra que algo diferente aconteça. Eu quero ser sempre surpreendido por essas obras bobas. Me mostra algo diferente, vai. Mas acho que na hora de colocar pro público isso como uma crítica, eu acho não vale. Eu acho inválido. Não é algo... A obra não te surpreender não diz nada sobre ela, sem razão isso. Diz tudo sobre você. Se você acha ela boa ou ruim, tem 1000 outros motivos mais interessantes para se comentar do que, não fui surpreendido. Eu vi isso chegando a 1 quilômetro de distância. Mesmo em histórias de detetive, não é essa parte, não é isso que vai tornar uma obra boa ou ruim. Então, até pro próprio leitor, mesmo se ele não vai verbalizar isso, quando você pensa sobre a obra, quando você pensa, porque eu não gostei disso, não é porque ela não te surpreendeu. Tem alguma coisa a mais, porque você não se conectou com aquilo. E explorar o porquê disso é uma tarefa extremamente gratificante, eu acho. Então, independente se você está comentando com as pessoas ou não, pensar sobre o que você está consumindo sempre é algo positivo para mim. Então, toma aí, pensem. Essa é a minha conclusão. Bom, a minha conclusão, já que todo mundo está passando por uma, é que é óbvio, mas raras vezes a gente presta atenção nessa nossa característica, que todos nós, sem exceção, somos completamente lenientes com o gênero que a gente gosta e completamente crítico com todos os outros. Tipo, tem algum tipo de história que o seu esgarçamento ali do que é aceitável como repetição é muito mais esticado do que é com qualquer outra história. O que só prova pra si mesmo que você saber, você conhecer, nunca é o problema, sabe? Tipo, você saber qual é o próximo passo nunca é o problema. Eu sou um eterno defensor dos Battle Shonen genericaço. Eu me divirto com o Battle Shonen genericaço. Tem inclusive os ruins. Eu me divirto. Principalmente os ruins. É o único
Kagura Boy ainda entre os podcasters aqui. Firme e forte. Daqui a 5 anos, Kagurabachi vai ser o Big Tree da Jump. A gente vai ter que ler pra comentar. Mas o estranho é ele que usa a bola desde o começo. Ele tá lendo desde que é inaceitável. Sai de Kagurabachi, ele já tá no barco. Não, eu elogiei o primeiro capítulo e eu larguei no terceiro. É uma porcaria, mas o estranho tá nele ainda. Eu estou em vários barcos que vocês não estão. Eu tô lendo uns Battle Shonen da Champion ali, que é um festival da obviedade inacreditável, assim, sabe? Estranho. E você é grande fã de uma narrativa bem camp chamada Tokusatsu, não é? Também, extremamente clichê e repetitivo. E tem temporadas que certamente surpreendem, mas não tem umas que você quer que o Kamen Rider faça exatamente o que todos os outros fizeram? De preferência na mesma ordem, assim? Eu até rolou uma polêmica específica no timing desse podcast. Polêmica não, né? Tipo, uma discussão válida sobre como a gente esteve numa sequência muito constante de Kamen Riders, sempre com cada vez mais dark, cada vez mais sério, cada vez com uma virada muito interessante, abandonando aquele padrão de antigamente. E aí veio a temporada deste ano em específico, que é Gotchard, que intencionalmente os roteiristas falaram, não, a gente vai voltar pro clássico. Vai ser monstro da semana, menino inocente e uma transformação diferente, e é isso aí, não tem nada demais. É o básico do básico. E aí a galera tudo, não é isso que eu gostava. E meio que, sei lá, né? É curioso como as pessoas escolheram um novo padrão de algo que teve N padrões, sabe? Mas meu ponto sempre a gente é leniente com várias coisas dos gêneros preferidos e muito crítico com o outro. Então, né, saiba que sua leniência é seletiva. E sabendo disso, você pode talvez se abrir mais para algumas repetições e nem sempre esperar ser surpreendido pelo roteiro e ser surpreendido por outras coisas. Acho que é positivo. Perfeito. Muito bonito. Bonito, muito teológico. Recomendação da semana é minha. É sua, estranho. A minha recomendação não é minha. Eu tô fazendo aqui, na verdade é minha, mas eu tenho certeza que era a recomendação do nosso amigo Luke, que não está aqui nesse podcast. Que foi ele que recomendou e está amando esse mangá. E eu estou lendo também e estou curtindo pra caramba. O mangá em questão chama-se, em japonês, Ryuto Chameleon, ou a tradução livre seria Dragão e Camaleão. É um mangá sobre mangakas. A gente tá de volta nisso. Bakuman, de novo! Volta o Bakuman! Sempre dá. Só que nesse caso aqui em específico é bem curioso. O Ryuto Chameleon é um mangá claramente fictício, sem nenhuma intenção de tratar a produção de mangás como produção de mangás real, no sentido acadêmico, explicativo, detalhista. Ele tá longe disso. Ele é um mangá que tá saindo na Gangan Joker, lista X aí, shonen da Square Enix, e conta a história de um mangaka que ele é muito bom, ele tá no auge do seu mangá, ele é o Oda daquele mundo, sabe? Tipo, ele tá fazendo um mangá que todo mundo tá lendo, e ele é extremamente prolixo e completo, ele é o dragão, sabe? Tipo, ele é o monstro mitológico fazendo mangá, e ele troca de corpo com o assistente dele, que é o Camaleão. É um assistente que consegue imitar qualquer pessoa. E ele não tem criatividade, ele é meio maligno assim, sabe? Tipo, ele não cria por conta própria, mas o talento dele é copiar, que é uma beleza. E aí, na hora que troca de corpo, o cara o assistente que tomou o corpo do mangaka falou, ok, agora eu vou fazer o seu trabalho, se fode aí, seu otário, porque eu consigo imitar o seu traço, e eu consigo imitar a sua escrita, se tem um monte de coisa anotada aqui, se fudeu, vaza daqui. E aí é uma história do mangaka que é fodão, tendo que se reinventar do zero. Então, a
toda uma questão de você ter que buscar, esse personagem ele tem que buscar o sucesso partindo do completo nada e meio que enfrentar o seu auge, sabe? Tipo, ele fez o One Piece daquele mundo e agora ele tem que tentar superar o One Piece porque ele não tá mais fazendo One Piece. O outro cara tá fazendo One Piece. Outro cara tá fazendo One Piece. E a história, a ideia é muito bacana, é muito divertido, é bem Battle Shonen no sentido de construir e tal, mas tem uma coisa maravilhosa no mangá, que é a arte dele. Além de toda essa história criativa e interessante, a forma como o mangaka tá representando a capacidade de fazer uma boa história, porque a gente não vê os mangás, diferente de Bakuman, a gente não vê os mangás que estão sendo feitos. É muito implícito de tipo, isso aqui é muito bom, como que ele faz isso? Com uns desenhos absurdos, etéreos ali, então tipo, o personagem, quando ele tá desenhando, ele é um dragão, e aí quando o cara que é o camaleão toma a conta, ele é tipo um camaleão todo distorcido, transformando, tipo, é muito maravilhoso as páginas. Se você for folhear e encontrar algumas páginas online, você vai ver páginas lindas de composição do personagem virando um animal e o outro com a sua presença também, um intimidando o outro na construção do mangá. É visualmente muito interessante esse mangá e é uma história muito interessante de acompanhar. Eu realmente não sei como esse cara vai conseguir superar o One Piece dele, sabe? Tipo, eu não sei. E tá muito interessante ver essa jornada de redescobrimento do personagem e evolução e se reintroduzindo nesses mangás, conhecendo novatos que estão vindo aí pra desbancar ele também, sendo que ele é um pseudo-novato também. Então é bem interessante, é uma dinâmica bem diferente de uma história de troca de corpos, aliado com o tema desse podcast. Eu nunca tinha visto trabalhar desse jeito em específico, sabe? Tipo, você roubou meu corpo, agora eu tenho que te superar, sendo que você é eu, sabe? Então, tipo, eu tenho que me superar. Eu achei muito interessante essa abordagem e é um mangá bem gostoso de acompanhar. Tá em 3 volumes no momento, em publicação, e tem fôlego pra ir longe ainda. Da hora, eu tô folheando aqui, ele tem... O visual dele é bem chamativo mesmo. Eu tô lendo também e corroboro tudo que o Estranho falou. E tô achando muito bom. Tá bem divertido de acompanhar. Eu gosto muito do tom desse mangá, da energia com que todo mundo escreve. É um mangá que ele exala paixão por mangá. Ele não é uma visão cínica da produção de quadrinhos ali. Ele é uma visão de, tipo... É um trabalho de amor, acima de tudo, sabe? Como qualquer produção artística. É um trabalho que você tem que querer fazer e se embrenhar ali pra fazer. E então é bem interessante e eu acho uma boa visão. É um novo Battle Shonen aí de mangás bem interessante de acompanhar. Fascinantemente, o autor do mangá, ele era assistente do Oda. Olha aí, não sabia. O dragão, eu acho que ele é visivelmente inspirado no Oda. Eu não acho nem um pouco improvável. É bem possível. Mas é uma revista fictícia, não é a Jump, é uma... Sim, eu não acho que ele é uma metáfora pro Oda em Universe, eu acho que ele é só uma referência pro autor mesmo de... Até porque ele tá fazendo claramente um grande Battle Shonen, assim. Sim, exato. Mas é muito interessante, visuais lindíssimos e uma história muito divertida de acompanhar. E essa é a recomendação da semana. Ok. Excelente recomendação, Estranho. Eu vou correr atrás, eu fiquei bem curioso pela premissa também. Repete o nome da recomendação, então? O nosso nome oficial do podcast é Dragão e Camaleão, mas o nome em japonês é Ryu to Camilha. Dragão e Camaleão, excelente recomendação, Estranho. Até semana que vem? Até semana que vem. Até semana que vem? Semana que vem é Bassara? Bassara. É Bassara. Então, estou aqui semana que vem. Até semana que vem.